A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero contar o que Deus fez na minha vida. O meu deserto começou dia 5 de março de 2023. Eu vou voltar um pouco para me contar para vocês como tudo aconteceu. Eu fui criada desde pequena no berço evangélico. A minha mãe era evangélica, só meu pai que não era. Meu pai faleceu em 2021 e eu amava demais o meu pai. E quando meu pai faleceu de Covid, eu criei uma raiva dentro de mim. Eu culpava Deus porque Deus tinha levado meu pai. E aí quando meu pai faleceu, eu saí da presença de Deus. Eu fui pro mundo, eu e meu esposo. Comecei a beber, não queria mais saber de Deus. Eu não gostava nem de ouvir louvor, que me incomodava. E aí aquela raiva cada dia mais crescia dentro de mim. Eu me tornei uma mulher amarga, ruim, não tinha mais amor mais por ninguém. E aí o meu esposo começou a reclamar, né? Porque eu tratava ele mal, porque que eu era ignorante, porque que tinha me tornado uma mulher amarga. E aí com o passar do tempo, o meu esposo arrumou um trabalho. Com 3 meses que ele estava trabalhando, eu descobri que ele estava com uma OEMA lá no trabalho. E aí aquilo lá cresceu mais uma raiva dentro de mim. Eu pedi para ele ir embora de casa. Ele foi embora de casa para viver com a OEM. E para completar, ele ainda alugou uma casa, uma rua depois da minha casa. E ali eu comecei a ver o meu esposo desfilando com aquela mulher, para cima e para baixo, onde todas as pessoas viam e falavam para mim que ele estava com aquela mulher. E aí a raiva cresceu mais ainda dentro de mim. Foi quando eu falei que eu também não queria mais saber mais dele e fui baixar site de relacionamento. Baixei e comecei a conversar com vários homens naquele site. Cheguei a me encontrar com um rapaz, mas não consegui fazer nada com ele porque dentro de mim vinha uma voz dizendo que não era para mim fazer aquilo, porque não era aquilo que Deus queria para mim. Que Deus queria mudar a minha história, que Deus queria mudar a minha vida, que Deus queria transformar o meu casamento. Eu sou casada com ele há 11 anos 11 anos de casamento. E ele foi meu primeiro marido, meu primeiro namorado, o meu primeiro tudo. Nunca me deitei com homem nenhum, a não ser o meu esposo. E ali aquela dor dentro de mim me consumia todos os dias. E dizia para Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. E aí Deus, ele começou a ministrar no meu coração, dizendo que eu tinha que voltar ao primeiro amor, que eu tinha que me arrepender de tudo que eu vivi, de todas as vezes que eu culpava Deus pela morte do meu pai, por deixar aquela raiva me consumir todos os dias. E Deus queria tratar comigo, Deus queria ter um encontro comigo. Foi por isso que Deus permitiu o inimigo tocar na vida do meu esposo. E ali, quando eu me encontrei com aquele homem, que eu não consegui fazer nada com ele, apenas dei um beijo nele. E ali eu me ajoelhei no meu quarto e pedi para Deus que eu queria minha família de volta, que eu não queria arrumar outro homem para botar dentro da minha casa, porque eu tenho uma filha de 14 anos de idade. Eu dizia a Deus, eu não quero criar minha filha com outro homem. Eu tenho medo de arrumar outro homem, colocar dentro de casa e abusar da minha filha. Eu tinha medo, eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu não conseguia ir para cama com nenhum homem, porque o único homem que me tocou foi o meu esposo. E aí eu encontrei o primeiro canal de restauração que eu encontrei foi da Elane. E ali eu começando a ver aqueles vídeos, aqueles testemunhos, e a minha fé aumentou a cada dia mais para lutar pela minha família, para lutar pelo meu esposo.
E aí eu pedi de Deus, eu falei, Deus, se o Senhor tem plano de salvação na minha vida e na vida do meu esposo, me dê um sinal, muda a minha história, muda a vida do meu esposo, Pai. E aí, com 3 meses que meu esposo estava morando com a OM, ele vem até aqui em casa, fala que estava arrependido, que ele queria voltar para casa, mas que não tinha força. E aí eu falei para ele que eu queria minha família de volta e que eu ia lutar por ele. E aí ele foi embora. Passou mais tempo sem dar notícia e ficava vindo aqui em casa de vez em quando, arrumava desculpa para ver a nossa filha, para perguntar se eu tinha alguém, se tinha alguém aqui em casa. Ele botava a gente para me vigiar, para ver se eu ia arrumar alguém, mas ele não queria voltar. E aí eu comecei a orar, comecei a ver os vídeos, testemunho, comecei a fazer campanha pela vida do meu esposo. E aí ele ficava vindo aqui em casa e todas as vezes eu cedia. E a gente ficava junto, dormia junto, mas no dia seguinte ele ia embora como se nada tivesse acontecido. E aí todos os dias eu chorava, eu me sentia ousada, eu me sentia o pior ser humano da face da terra. Eu dizia, Deus, eu não aceito ser amante do meu esposo, porque eu não sou amante dele, mas eu sou a mulher dele, no qual eu casei, no qual eu tive uma família. E eu não quero isso para minha vida. E nisso, irmã, eu passei 1 ano vivendo nessa situação. Ele vinha, dormia, almoçava e ia embora. Mas no momento que eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, a partir de hoje, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito ser amante do meu esposo. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor transforme a vida dele, porque eu não aceito viver nessa situação. Eu não aceito, Pai. E aí eu não cedi mais. Todas as vezes que ele me procurava, eu dizia que não, porque eu não era amante dele, mas que eu era a esposa dele, que eu não queria mais aquela vida. E aí ele foi embora mais uma vez. E aí eu descobri que a OM começou a trabalhar e ele perdeu o emprego. Ele ficou desempregado e só ela trabalhava. Enquanto a OM passava o dia trabalhando, o meu esposo ficava numa esquina vendendo droga. Eu passava naquela rua onde é acesso à minha casa e via ele todas as vezes ali, drogado, se drogando e vendendo droga. E aquilo me remoía por dentro e dizia, Deus, eu não aceito ver meu esposo na prostituição, eu não aceito ver meu esposo no adultério, eu não aceito ver o meu esposo, Senhor, numa esquina vendendo droga. E aquilo consumia dentro de mim e o inimigo me culpava, dizendo que eu era culpada, que eu que joguei ele para aquela vida por me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fria, depois que meu pai faleceu. E eu dizia, Deus, eu não quero meu esposo nessa situação. Muda nossa história, Senhor. E aí ele continuou naquele lugar. O meu esposo secou. O meu esposo ficou seco. E aí eu descobri que meu esposo arrumou outra OM. Enquanto a primeira OM trabalhava, o meu esposo ficava numa esquina com outras mulheres. E aquilo ali cada dia mais me consumia. Eu dizia a Deus, como pode o meu esposo sair de casa para viver com uma OM e mesmo assim ele está nessa vida, ele arrumou outra. O que o Senhor quer, Pai? O que o Senhor quer me mostrar? O que eu tenho que fazer? E aí eu comecei a orar. Comecei a buscar a Deus. E eu dizia a Deus, eu não aceito, Pai. Eu pegava a foto do meu esposo todas as noites
Eu ungia ele pela foto, ungia os olhos dele, a mente dele, o corpo todo dele, profetizava: Deus, muda a vida dele, Senhor. Tira o meu esposo desse cativo, Pai. Senhor, tu tem plano na vida do meu esposo. O meu esposo te conhece, ele já foi evangelista da tua presença. O meu esposo é um ganhador de alma. Aonde ele chegava, ele falava da tua palavra, ele arrastava a multidão. E eu sei que por ele ser um ganhador de almas, o inimigo luta todos os dias pela vida do meu esposo. E todos os dias eu orava dentro do meu quarto. Eu dizia: Deus, muda a vida do meu esposo, muda, Senhor, transforma. Tu és um Deus que transforma coração duro, Pai. Tu és um Deus que liberta, Senhor. Muda a história dele, porque eu não aceito ver meu esposo nessa situação, Pai. E aí foi se passando o tempo, e ele me procurava e dizia que queria voltar para casa, que ele me amava, que eu era a esposa dele, mas que ele não tinha força para voltar para casa. E antes disso, de eu tomar a decisão de lutar pelo meu casamento, eu marquei Bill umas 5 vezes para me divorciar dele. Ele nunca ia por divórcio. Ele dizia que ele não queria se separar de mim porque eu era a esposa dele. E a última vez que eu marquei, a gente resolveu ir, ele resolveu ir, chegamos lá para se divorciar, a audiência tinha sido desmarcada. E ali no meio da rua ele me abraçou e disse: não desiste de mim, porque se tu desistir de mim eu tô perdido. Irmão, eu peço, eu tô contando meu testemunho para que vocês lutem pela vida, pela família de vocês, pelo casamento de vocês. Porque o inimigo luta todos os dias para destruir família, para destruir lares. O inimigo quer ver a nossa família destruída, quer ver nossos filhos sofrendo, quer ver nós com outros homens. Mas lute com todas as forças. Peça a força de Deus todos os dias para que Ele possa mudar a situação que você está vivendo. Não importa o que a gente vê, não importa o que o inimigo nos mostra, porque tudo isso o inimigo faz nós ver. Mas Deus, Ele tem algo melhor para cada um de nós. Deus muda o ser humano, Deus muda casamento, Deus restaura, Deus liberta, porque o nosso Deus é um Deus que é o Deus do universo. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. E aí eu continuei orando. Eu clamava dentro do meu quarto, eu ungia minha cama, eu ungia o guarda-roupa, eu profetizava e dizia: Deus, as coisas do meu esposo vai voltar. Tudo que era dele, Pai, vai voltar, Pai, porque eu creio em Ti. Eu acredito no Senhor. E aí, irmão, dia 20 de outubro de 2023, meu esposo voltou para casa. Nós estamos com 4 meses que Deus restaurou meu casamento, restaurou a minha família. Mas não é fácil. É luta por cima de luta. Mas quando nós colocamos Deus na nossa frente, o inimigo tem que bater em retirada da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu estou emocionada em botar meu testemunho, porque é só um resumo que eu fiz do que eu vivi, do que o meu esposo passou. Mas eu creio que a nossa família vai ser abençoada, que o meu testemunho vai fazer várias mulheres lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família. Não desista da sua família, porque da mesma forma que Deus mudou a minha vida, mudou meu casamento, meu esposo voltou para casa, assim Ele vai fazer na vida de vocês. E quando o meu esposo voltou para dentro de casa, que quando ele abriu a mala dele, a bolsa dele com as coisas dele, a OM rasgou todas as roupas dele. O meu esposo voltou só com a roupa do corpo.
E Deus, Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos guardado. E hoje eu posso dizer que valeu a pena passar por tudo que eu passei. Porque Deus mudou a minha vida. Mudou a minha forma de pensar. E hoje eu voltei para a presença de Deus. E eu nunca mais quero sair da presença de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Deus cuida de nós todos os dias. Deus nos dá força todos os dias. E eu quero agradecer o canal da missionária Elane, que é um trabalho lindo que ela faz por vidas, que através delas e canais de restauração, várias missionárias que tem, restauram vidas, que os testemunhos que cada uma posta nos canal dela muda a história de uma mulher, o pensamento de uma mulher. Então hoje eu finalizo meu testemunho e dizendo para todos que ouviram meu testemunho: não desista do casamento de vocês. Luta pela família de vocês. Não deixa Satanás tirar a alegria de vocês. Não deixa Satanás viver o que Deus tem para vocês. Que vocês venham lutar com todas as forças, pedir Deus ajuda, que Deus vai ajudar vocês. Muitas das vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus não olha por nós. Mas Deus todos os dias segura na nossa mão e dizendo: não desista. Não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas falam para vocês. Não olhe para o ser humano, mas olhe para Deus. Porque Deus é um Deus que transforma a vida, que muda a vida. E aqui eu agradeço pela oportunidade de poder contar o meu testemunho a todos vocês, que vocês sigam firme na presença de Deus e não desista da sua família. Amém.